Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Papo de Tubarão, nosso podcast semanal por aqui. Lembrando que esse podcast é transmitido em vídeo no nosso canal do YouTube e também somente em áudio, nas plataformas de áudio. Então, se você está nesse momento nos assistindo, você já está vendo o rostinho do nosso convidado aí, mas se você está nos assistindo, obviamente, já deixa um like aí nesse vídeo para nós. Se você está apenas nos ouvindo, eu convido você para também nos assistir no nosso canal do YouTube, Professor Lucas Silva. Senhoras e senhores, eu preciso dizer para vocês que o podcast de hoje, ele nasce em 2018. Olha só que loucura, a gente está aqui em 2022. Ele nasce em 2018, numa conversa, num bar, sabe aonde? Em Nova York. Nós estávamos bastante alterados, mas mesmo com muito álcool na cabeça, eu lembro do papo. E o cara que eu tenho um puto orgulho de trazer aqui hoje foi um cara que lá naquele papo me inspirou, foi meu colega lá do nosso MBA em Nova York. E naquele papo, aquele dia, aquela história, aquela inspiração ficou na minha cabeça. 4 anos depois, ele vai nos contar essa inspiração para todos vocês aqui. E antes de apresentar ele formalmente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter esse cara por aqui e quero dar boas-vindas para os nossos réis mortais de sempre aqui, junto comigo. Germano e estagiário, tudo bem com vocês, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu querido estagiário, Lucas, nosso querido convidado do dia de hoje, que na largada eu conheço pouco a história dele, conheceremos juntos aqui, mas já tem minha inspiração por algo bastante relevante, que é não se acomodar. Então, numa conversa rápida que eu já peguei, esse cara é o cara que não se acomoda. E tanta gente por aí se acomoda e fica lá reclamando, tal. Esse cara não, foi atrás do seu sonho. Então já tenho meu respeito na largada, bora conhecer um pouquinho mais da vida do homem. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Meu querido estagiário, você tá bem, meu querido? Tô bem, Germano. Fala, galera, fala, tubarões. Luquinhas, já prestou atenção que nós começamos uma escola no bar. Tu conheceu o Hélio no bar. Tu já viu quanta coisa linda acontece no bar? Eu acho que a gente deve mais no bar, né? Eu acho que a gente está errado em ir um pouco no bar. Mas tá certo. Mas, cara, rapaziada, queria dar boas-vindas aí, quero apresentar para vocês Hélio Ranieri. O Hélio, ele foi meu colega lá em 2018 no MBA que a gente fez em Nova York e realmente, tomando uma cerveja no bar, e é verdade, ele me contou a história de que ele era concursado, ele era funcionário da Petrobras, empresa que paga muito bem. A gente vai contar um pouco mais esses detalhes aí durante a nossa conversa. E ele saiu para trabalhar no mercado financeiro, ele saiu atrás do sonho dele, ele saiu para montar o seu escritório. E a gente vai falar também um pouquinho de onde está esse escritório hoje. Hélio, 4 anos depois, a gente continua se falando naturalmente, mas 4 anos depois eu vou contar a tua história, que eu vou repetir, eu devia estar te pagando algum royalties aí, porque o que eu já te contei essa tua história, meu amigo, para a galera próxima aqui. Prazer te ter aqui, cara. Muito obrigado por aceitar o convite e eu estou muito feliz da nossa conversa hoje. Que isso, rapaz. Muito obrigado. Fico lisonjeado, né? Muito honrado estar aqui. Você vê que deu certo, né? Estou aqui, eu estava brincando aqui antes. A gente vê que empreender é muito difícil, mas a gente sabe que se corre atrás do sonho, se esforça, tem resultado. E até já aproveitando, você falou do que eu fiz um jabazinho aqui da empresa com a logo no fundo, mas vou fazer um jabá seu já também, né? Porque o Lucas foi meu professor lá no começo, em 2017, quando eu tirei a Ancor. E aí depois tive a felicidade, a sorte ali de estar no mesmo MBA, não sabia, né? Contratei lá o curso em Nova York, encontrei com ele lá e foi um prazer imenso. E estamos aqui por causa disso, né? Eu acho que você vê, a brincadeira é válida, né? A gente realmente conta um pouco da nossa história nos momentos aí fora da sala de aula, fora do trabalho. Então, cara, para mim está sendo um prazer. Muito obrigado pelo convite, viu? Fico muito feliz. Bacana. Para o pessoal que não está entendendo aí, eu entendi. Eu posso traduzir, presidente? Pode, vai. O Hélio, ele foi colega do Lucas na escolinha de dinheiro em Nova York, é mais ou menos isso. Cara, é verdade, é bem lembrado. A gente fez um MBA lá em Nova York, né, no New York Institute of Finance, uma escola de finanças nos Estados Unidos.
tem boas passagens, até que a gente estava lembrando dos bastidores que eu quero contar também. A gente visitou lá o Banco Central dos Estados Unidos, a gente viu o lastro da dívida externa, ou melhor, o lastro das reservas internacionais de muitos países depositado em ouro lá no Banco Central de Nova York, no Fed. Mas eu quero começar já para, cara, mostrar para a galera o que foi que me marcou naquele nosso papo lá, né, Hélio? Assim, você passou no concurso da Petrobras, era funcionário, trabalhava na Petrobras. Eu não sei quantas pessoas saberão, mas a Petrobras paga bastante bem, né, para a realidade brasileira. A Petrobras não tem, pelo menos nesse momento, né, nenhum indício de ser privatizada. Então, há 4 anos, 5 anos atrás, 2017 lá, muito menos, né? Se é que tem alguma coisa hoje. Ou seja, você tinha uma estabilidade, você ganhava muito bem, né? Uns 20 mil por mês. E aí você chega, vai lá no seu chefe lá e fala assim, cara, eu quero sair. E aí o cara te oferece 40 mil por mês para você ficar e você sai da Petrobras, meu parceiro. Conta para nós um pouquinho disso aí e que loucura é essa? Bom, vamos lá, né? Realmente, eu sou engenheiro de formação, tá? Então, eu tinha um cargo de engenheiro mecânico, que se chama engenheiro de equipamentos, né? E era mais ou menos nessa faixa salarial mesmo, tá? Em torno de próximo de 20 mil quando eu me desliguei, um pouquinho menos, mas era próximo disso, que tinha PLR, tinha 13º, férias, enfim. Então, tinha uma boa condição, né? E na época a Petrobras foi começo de 16, né? Eu me desliguei no final de 16, ali para outubro, novembro. E aí eu entrei no PDV, eles lançaram um PDV, um plano de demissão voluntária, incentivo à demissão voluntária. E foi um plano aberto, né? Isso me deu um gás ali, né? Porque eu conseguiria ter pelo menos fôlego para ficar 1 ano e meio, mais ou menos, sem ter que me preocupar eu receberia antecipado esse salário, vamos dizer assim, né? E aí eu me inscrevi no plano, né? Porque na época eu tinha acabado de sair de uma formação no MBA também, de gestão empresarial. Isso cara, mexeu com a minha cabeça. Eu falei, cara, eu acho que o meu perfil é empreender, meu perfil é correr atrás de outros sonhos. E o concurso, claro, né? Na época que eu passei, foi uma baita de uma conquista, né? Não tiro o mérito de quem corre atrás de concurso, mas para mim tinha chegado num ponto que eu falei, agora é hora de sair, né? E aí isso me deu a possibilidade, claro, também tinha alguma reserva para poder fazer isso. Quando eu apertei o botão lá, num primeiro momento o pessoal absorveu, será que é verdade? Será que o cara vai sair mesmo e tal? E por fim me chamaram, tentaram fazer algumas propostas, ele quer uma gerência, quer trabalhar embarcado, né? E tudo isso dava realmente um ganho o embarque, por exemplo, né? Eu gosto de contar do embarque aí, que eu acho que é interessante que o turno de embarque, para quem não conhece, você trabalha na plataforma, né, no alto mar. Então, o cara trabalha 14 dias e folga 20, 21, né? Mas isso também é muito perfil, tá? Assim, eu tive a oportunidade de embarcar uma vez, não é para mim, eu não gosto, assim, você fica realmente naquela situação mais preso, mas tem gente que gosta, né? E o salário praticamente dobra. Então, assim, não sei como é que está hoje, né? Meus colegas de Petrobras aí falaram, não é assim, mas não, tá? Então, eu estou falando do que era na época, né? E então, assim, tinha uma possibilidade muito grande de aumentar, ter essas folgas, mas eu preferi, falei, cara, acho que eu não vou largar, né? Quando eu tomei a decisão, não foi uma decisão para ter negociação, né? Foi uma decisão certa, né? Firme. Então eu falei, não, é isso, conversado com a minha esposa, é claro, né? Tudo planejado, a gente não gosta de fazer nenhuma loucura, né? Na época eu tinha um filho, a esposa estava grávida do segundo, né? Da Catarina, né? Tinha o Joaquim, a Catarina, hoje já tem a Tereza e tá vindo o quarto, tá? Então você vê como que é. O José tá a caminho. Você tá rápido demais aí. Então, assim, a decisão realmente é uma decisão tomada e sem negociação, né? Eu não quis mexer um pouquinho porque eu tinha avaliado várias alternativas do embarque que eu não imaginava, né? Na época eu fiquei, poxa, o embarque, né? Será? Mas aí eu voltei e falei, não, cara, realmente eu quero sair, eu quero ir para o mercado financeiro, que era o meu sonho, eu gostava, né? Tinha uma facilidade com isso. As pessoas vinham me perguntar lá na empresa, Hélio, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo, né? Eu já tinha um interesse mais, assim, natural, né? De buscar esse conhecimento. E eu falei, mas, eu estou aprendendo só o superficial aqui, né? É quase um hobby, né? E aí, de fato, eu caí dentro do mercado financeiro em 2017, né? Como eu falei, a primeira coisa que eu fui fazer foi fazer a formação para Ancor, né? Professor Lucas aí.
e não conheci ele pessoalmente ainda naquela época, até chegar em 2018 ali que eu tive essa boa oportunidade lá. Mas é isso, acho que respondendo a primeira pergunta, por aí, faltou... Mandou bem demais. A gente vai bater um papo aqui. Eu queria contextualizar que situação você vivia. Antes de eu soltar para os guris fazer as perguntas deles aí, eu quero só contextualizar também que você tomou essa decisão, né? Você falou, você já tinha um filho, a sua esposa grávida do segundo, num ambiente onde a maioria... Caramba, certo? Você vai sair porque é um ambiente... Em geral, os caras ficam... vou tomar cuidado, tá? Um pouco mais acomodados, porque é uma situação realmente boa, é confortável estar ali. Você vai lá, decide sair. E, ao sair, você abre o seu escritório, né? Sacre Investimentos. E eu só queria, antes de soltar para o Germano ou para o estagiário, dizer que hoje você, nesse projeto que você começou do zero, né? Você está aí já com praticamente 2.000 clientes, né? Dentro da sua assessoria e 400 milhões, né? De milhões sob custódia. Então, quero só te dar os parabéns já pela construção. Depois a gente vai também dizer se você está contratando ou não está crescendo ou não está. Depois a gente fala sobre isso, mas eu quero contextualizar antes de soltar para as perguntas. Então, cara, e só repetir, tá? Eu já falei essa história para muitas pessoas, porque eu acho que você nem sabe quantas pessoas já contei a sua história de decisão, de sair da zona de conforto, de, abrir mão de um puta dinheiro para ir atrás das coisas que realmente faziam mais feliz. Então, assim, só queria dizer isso porque você é inspiração para bastante pessoas, você nem sabe ainda. Agora vai ser mais ainda que a gente está pulverizando essa história aí, mas vamos lá. Germano, o estagiário, querem perguntar alguma coisa aí? Como é que vocês estão? Para mim, eu fiquei curioso, velho. Lá em 2017, por alguma razão, tu te viu... Só deixa eu te explicar antes, velho. Assim, eu sou estagiário, então eu não tenho nenhum compromisso com o conhecimento, muito menos com a verdade. Então, então eu vou te fazer umas perguntas um pouco esdrúxulas. Lá em 2017, quando tu estavas numa posição que muita gente busca e não tem nada de errado com isso, e é uma posição difícil, já tinha. Assim, especificamente, até para algumas pessoas, e certamente tem pessoas que estão nos ouvindo agora que têm o mesmo sentimento, às vezes, de não estar no lugar certo, no momento certo, não estar sendo feliz naquilo que faz, embora tu já tivesse reconhecimento financeiro. Que tipo de coisas que faziam tu pensar em mudar de carreira e não dá um medo, não dá um frio na barriga de dizer, cara, vou largar um salário aqui de dezenas de milhares de reais para começar do zero, entre aspas, um outro negócio. E a segunda pergunta, emendando nessa, depois que tu fez Ancor, tu foste assessora, tu resolveu abrir o escritório direto, assim, do zero? Conta essa história aí, que isso é muito louco, porque isso é muito desafiador, né? Muito boa pergunta, viu, estagiário? Gostei. Vamos lá. Não faz assim, não elogia demais, que vai querer ser efetivado, velho. É isso, me efetiva. Maravilha, vamos lá. Então, assim, a primeira pergunta, acho interessante, assim, né? A gente vai estudando, vai conhecendo as coisas, né? Vocês já ouviram falar pirâmide de Maslow, né? Que você começa tendo que suprir as necessidades básicas, segurança, aí você vai, enfim... Não que eu estivesse já no topo da pirâmide, mas assim, eu estava tranquilo, né? Apesar depois, só conheci depois o Flávio Augusto, que ele fala que estabilidade não existe, né? Que eu acho muito interessante, de fato não existe, né? Mas eu fiz várias reflexões, né? Eu pensei, naquela época eu lia muito, estudava muito, e eu falo, cara, será que petróleo vai ficar para sempre, né? Eu, não querendo fazer nenhuma análise aqui, né? Mas será que quando eu estiver no fim da minha carreira, no auge, eu não posso, de repente, estar numa situação meio de conforto, né, de estar muito tranquilo, e aí vem uma demissão, né? Coisa que já aconteceu com meu pai também, então a gente viveu dentro de casa uma situação parecida, e eu falei, cara, acho que eu tenho que me mexer, né? Eu não quero ficar dependendo aqui de uma situação desconfortável no futuro. Então, quando eu fiz esse MBA, que eu falei, eu tomei coragem. Eu falei, cara, o mercado está aí, tem oportunidade para quem quer fazer a coisa bem feita. Eu acho que se minha sogra, minha esposa, meus pais sempre falam assim, ó, sempre tem oportunidade para quem trabalha bem, né? Então, eu acreditava nisso. Eu acreditava que se eu fosse sair e fazer alguma coisa bem feita,
de um jeito ou de outro ele dá certo. É claro que tem um desafio muito grande, você tem que arrebentar se desprender dessa dificuldade que é ter um salário fixo, né? Então, o salário te dá esse conforto natural, né? Ele dá essa tranquilidade para você ficar ali naquele marasmo e tal. Então, só que você tem que arrebentar essa corrente, né? Não tem jeito. Então, não é uma decisão fácil. Falar que não tive frio na barriga é mentira. Tive frio, sim, até porque senão não tem graça, né? Tem que ter aquele frio na barriga para o negócio acontecer. Enfim, aí depois disso, decisão tomada, acho que não adianta ficar olhando para trás, né? Vários desafios, assim, se eu for contar a história toda aqui, tem muitos momentos de falar, cara, será que eu fiz a coisa certa, né? Mas hoje não, né? Já faz algum tempo que eu olho e falo assim, nossa, cara, assim, não tenho dúvida, né? A Sacre hoje está com mais de 80 pessoas trabalhando aqui. A gente está 8 meses, né, no BTG Pactual, então assim, 400 milhões foram em 8 meses, né? Estamos numa média de crescimento de 50 milhões mês e aumentando a equipe, então com certeza esse número deve chegar aí em 2 anos aqui, que é o nosso planejamento, em 2 bilhões de reais. Então, essa é a meta que a gente tem. Tá. E a segunda pergunta, né, que você me fez ali sobre se eu entrei como assessor direto ou se eu montei o escritório. Na verdade, eu montei o escritório, mas eu cheguei a procurar alguns escritórios na época para entender como que funcionava, né? Eu não tinha nenhum problema em entrar num escritório, né, desde que esse escritório me desse a oportunidade de virar sócio, de crescer, até porque eu saí da Petrobras querendo empreender, né, querendo ser dono de alguma coisa também. Eu falei assim, só ser funcionário, né, não nada contra também ser funcionário, mas eu já estava bem, né, então eu queria ter oportunidade. E na época eu não tive assim tranquilidade, confiança, certeza de que eu teria isso dentro dos escritórios que eu conversei. E daí eu falei, cara, deixa eu montar um negócio em que, em D0, né, em partida, eu consigo já oferecer isso para quem topar seguir esse sonho comigo, né? E foi o que a gente fez, né? Hoje já tem um partnership rodando, já tem mais de 12 pessoas promovidas aqui a sócio, né? A gente, de fato, assim, entrega o que eu prometi ali para os meus sócios fundadores. Então, aí está o desafio também, né? A gente começou do nada, assim, com um escritório em engenheiros, né? Meu outro sócio, o Rafa, que trabalha aqui no dia a dia, é engenheiro químico. O meu sogro, que é um dos sócios também, é contador, então ninguém era de mercado. A gente começou assim, com a cara e com a coragem. E aí entra toda aquela história dos desafios que eu falei, né? É isso. Que bacana de ver essa história aí. Mas eu quero pegar um ponto aí, Hélio, que é o seguinte. Muita gente, beleza, tomou a decisão de fazer a transição de carreira, para qualquer que seja, comercial ou técnico que for. Mas a partir do momento que tomou, depois de 60 dias, estava toda a casa resolvida? Ou demorou um pouquinho mais? Como é que é? Em algum momento aí tu falou que, pô, às vezes me questiono se fiz certo, hoje tenho certeza. Mas fala um pouquinho desse começo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que nos ouvem aqui estão em algum tipo de transição. E às vezes é legal, né? Putz, cara, não vai ser só flores no começo. E nem no final, né? Nunca vai ser só flores, mas fala um pouquinho mais desse começo, essa virada de chave, o que tu pensou ali, meu cara? Deixa eu só entrar aqui interrompendo. Ô, Germano, tu tá virado, meu? Tu tá rouco, é, meu? Quando eu ficava rouco assim, quando eu ia virado pro banco. Mas isso há muito tempo, né, meu? Eu tô mal da gripe aqui, cara. Tá feio a coisa. Não, bota testado uma vez por semana aqui, olha. Eu nunca vi isso aí, cara. É o frio aí, é Rio Grande do Sul, né? É o frio. Não, mas vamos lá então, Germano. Legal, cara. Assim, importante que tem uma história, né? Que eu não sei eu nunca sei de fato quem que é diz que é no Império Romano, diz que depois Napoleão, não sei, que o cara foi para uma batalha e chegou na batalha lá e chegaram de barco, né? Desembarcou as tropas e o comandante mandou queimar o barco. Falou, cara, queima o barco. Agora ou a gente ganha essa batalha ou né, ninguém volta para casa, né? Ou ganha ou Hernán não ganha, né? Cortés. Hernán Cortés, isso aí, isso é verdade. Eu acho que Então, assim, é mais ou menos isso. Eu acho que vai ter a batalha, vai ter a guerra ali, né? Não é moleza, né? Acho que acho que não tem nada fácil nesse mundo, né? Então, se a pessoa está buscando facilidade, cara, desculpe, eu acho que até no próprio emprego dela ela tá no lugar errado.
Então, esse é um ponto inicial, né? Então, assim, os desafios são diários, né? Cada etapa que a gente vai crescendo, vai vencendo, vem um desafio novo, um desafio diferente. Lá no começo, o meu grande desafio foi, primeiro, achar sócio. Olha só que interessante. Então, o primeiro desafio meu foi, cara, quem que vai entrar de sócio comigo nesse negócio? Né? E aí eu já comecei a entender ali o jogo, que eu falei, cara, o meu negócio é vender o sonho, né? Vender a Sacre, né? Para quem vem trabalhar aqui. Então, o primeiro desafio meu é o desafio de até hoje, que eu tento convencer boas pessoas a vir trabalhar comigo, né, e manter elas aqui dentro da equipe, né? Então, esse é um desafio diário, que lá no começo eu falo tá até hoje, mas aí depois vieram os segundos desafios, né, que é o quê? Onde que eu vou trazer meus clientes? Eu nem tinha clientes, na verdade, né? Quem são meus clientes, né? Então, vamos montar uma carteira de clientes. Cara, começou do zero ali, né? Hoje a gente tem uma esteira que eu falo, a pessoa que é a candidata a assessor, ela entra aqui numa etapa anterior, já ganha o curso do Lucas para começar a estudar, então ela começa como qualificadora, ela começa agendando reunião para os possíveis clientes, né? Depois ela passando na prova, ela vira assessor de investimentos, depois de assessor ela vira um assessor independente, que a gente tem um modelo digital que gera os leads para esse assessor júnior, né, vamos pôr assim, e depois sim, ela com a carteira constituída, ela consegue se desplugar dessa estrutura e ficar mais independente. Então, tem toda uma esteira de trabalho, né, que fazia isso. E lá no começo não tinha nada disso, né? No começo era eu pegando o telefone, ligando na cara dura, fazendo reunião no começo a gente começou até a nossa sala ficar pronta, ter o lugar para atender o cliente. Eu ia lá no home office lá do prédio, que na época nem era muito costume, não tinha pandemia, né? Home office era um negócio meio esquisito, assim. Então, eu chamava, vem aqui no prédio, vamos tomar um café aqui e tal. Ia na padaria, abria conta da turma na rua, né? Então, poxa, hoje em dia tem toda uma estrutura. Estou aqui na sala, a gente está com 500 metros de escritório aqui em Maringá. Então, é outra situação, outra realidade, né? E isso vai acontecer com todo mundo. Não vou falar que vai ser, não, vai ser moleza, né? Tipo, tem a dificuldade. Mas hoje, né, como eu falei, não só aqui na Sacre, como o mercado evoluiu muito, você tem a oportunidade de entrar no escritório, entrar na corretora direto, sair um pouco daquela coisa de banco, né? Enfim, ou mesmo o cara que não é, né? Que é o meu caso, nem era de banco, nada. Então, a gente tem as duas frentes, né, para trabalhar, seja o cara que já tem mercado e seja o cara que não tem experiência, não tem carteira de clientes, enfim, a gente consegue formar ele dentro de casa, né? Então, um resuminho aí. Cara, Hélio, sabe que eu anotei duas perguntas aqui, mas os caras ficam Boa. bravos comigo se eu emendo uma na outra. Então, eu vou fazer uma primeiro, vou respeitar aqui a organização desse podcast e vou deixar eles... É a minha vez de perguntar, não me olha com cara feia. Eu vou uma só, tá? Mas, assim, o que eu queria te perguntar... Ou, na verdade, antes de te perguntar, eu queria dividir uma coisa com os senhores aqui que estão comigo hoje. Quanto mais eu converso com as pessoas que fazem sucesso, quanto mais eu converso com os caras que deram certo, né? Como é o teu caso, né? Não à toa tu tá aqui. Alguns falam de forma muito clara isso que eu vou te contar agora, e outros falam de forma meio que não tão clara, mas entregam essa informação. Você entregou, você falou assim, olha só, você estava lá naquele cargo, ganhando hiper bem, né? E aí você falou assim, poxa, eu lia muito, eu estudava muito. Teoricamente, você nem precisaria estudar, né? Você estava lá no seu cargo bem certinho. E aí você falou assim, cara, eu comecei a observar, será que o petróleo vai acabar? Né? Lá quando eu estiver no pico da minha carreira e tal. Isso é muito de ler cenário, né? Modelar o cenário, né? Putz, deixa eu parar de viver no automático, deixa eu dar uma olhada na minha volta, o que está acontecendo, deixa eu entender se o mundo está me dando alguns sinais, né? Você acha que é por aí? Ou seja, se quanto mais a gente parar e olhar na volta, modelar conseguir modelar na volta o que os caras estão fazendo, você acha que é um caminho para os caras também conseguirem enxergar oportunidades e conseguirem também, cada um na sua área, fazer sucesso? Lucas, eu acho que com certeza, né? Na verdade, eu brinco lá que até hoje eu acredito que é assim.
Eu lembro de algumas pessoas, não foi uma nem duas, foram várias pessoas, que falaram assim, mas, cara, o que você vai fazer fora da Petrobras, né? Então, é como se o negócio, você tivesse cercado por um muro e não existisse vida após, né, fora do muro ali. Então, e aí quando você sai, você fala, cara, pô, tem grama aqui fora também, tem árvore, tem flores, né? Então, assim, não é assim também, né? A gente acaba criando uma zona de conforto ali, aquela situação de ficar olhando só para o nosso redorzinho ali, né? Aquele mundinho pequeno, né? Até é interessante você depois entrar no Google Maps, habilita aquele negócio, você vê que você circula só naquele mundinho pequeno, né? Você não sai muito da sua zona de atuação, né? Casa do trabalho, trabalho, casa da mãe, tá? Aquela regiãozinha ali. Então, eu acho que sair, né? Vou lá para Nova York, expandir esses horizontes ali, você consegue enxergar mais coisas e ver oportunidades. Com certeza, não tenho dúvida que isso aí é fundamental, né? A pessoa que não para, tem que ter um tempo de pausa, né? Dar aquela pausa, pede uns 10 minutos para a esposa, né? Vai tomar um café. Eu brincava que eu ia lavar a louça. Falei, deixa eu lavar a louça. Eu ficava lavando louça e, cara, aquilo a cabeça ia longe, né? Era 2 horas lavando louça, mas nem estava lavando louça, estava viajando, né? Então assim, é fundamental. Tem que sair um pouco desse cercado, né? Porque senão a gente não enxerga oportunidade, a gente só acha que existe aquilo ali, né? Tem que olhar para fora, com certeza. E tem duas coisas que esses dias eu falei em outro podcast também, né? O conforto, para nós seres humanos, ele é uma morte lenta e diária, né? Porque o conforto, ele nos mata todos os dias, né? Então, aceitar o conforto, porque é bom, né? Ele te tira até coragem. Então, um pouco de desafiar conforto nos faz também crescer. Mas eu não posso mais falar, já estão olhando cara feia para mim. Então, deixa eu seguir a ordem aqui. Vai lá, Ciantes. Eu quero fazer uma pergunta que, na verdade, não é minha. Na verdade, Hélio, não sei se tu sabe, mas eu fico falando com o aluno aqui o dia todo. Até eu sou meio explorado e eu queria mandar uma mensagem de socorro aí para a audiência. Mas eu respondo bastante gente e muitos alunos têm uma certa um certo medo, às vezes, de arriscar numa carreira como é de agente autônomo, porque se eu olhar para a sua história agora, poxa, você tinha lá um cargo com estabilidade, com carteira assinada, e aí começa como agente autônomo, totalmente os opostos. Começa como agente autônomo, no primeiro dia de agente autônomo, tu tem 0 de renda. No segundo dia, talvez tenha 0. Talvez no terceiro mês, tu tenha R$ 500. Talvez depois de um ano, tu vá ter uma carteira, né, considerável para se manter, mas depois isso vai se multiplicando, assim, né? Isso vai exponencialmente crescendo. E o início é difícil. E eu tenho notado que, cara, tem alguma coisa com os engenheiros nessa carreira. Os engenheiros vão bem demais. Engenheiros, alguns advogados, farmacêuticos, médicos. Mas o engenheiro, ele tem algo diferente. A gente já conversou com outro pessoal, o Fernando da Avel, a gente conversou com outro esses dias com o Dudu Cearense, que tem um escritório, ex-jogador da seleção. O que tem de diferente na cabeça desses engenheiros aí que fazem vocês ir muito bem nessa função? Boa pergunta, viu, rapaz? Isso aí, ó, eu não sei, o engenheiro, eu falo que a gente a formação nossa é para resolver problemas, assim, né? Independente do problema, acho que você rompe uma barreira de falar, cara, eu daqui que eu vou tentar um jeito de resolver, né? E atender o cliente, né, como assessor de investimentos, basicamente a gente resolve o problema na vida do cara ali, né? Então, tem que ter um pouco da parte, com o engenheiro é mais técnico, né? Eu acho que a parte comercial, que é um pouco do que a gente precisa desenvolver, eu ainda até hoje me desenvolvo nisso, estudo, né, pesquiso, assim, tento sempre me manter atualizado, estou sempre ouvindo, né, um podcast, assistindo um vídeo ali no YouTube, alguma coisa assim, porque, assim, o engenheiro, ele tem a cabeça muito, assim, sei lá, em caixinhas, né, ele consegue organizar bem as coisas, e essa forma de, até para estudar, né, você acaba criando uma metodologia, né, e com essa metodologia, se você vai seguindo ela, e a gente fala muito que na carreira do assessor de investimento, né, do agente autônomo, a gente tem que
tem que criar rotinas e seguir essas rotinas, né? Eu falo que quem aqui no escritório é muito desorganizado, começa a semana sem saber qual que é o planejamento da semana, né? Então eu falo, cara, eu não vou dormir domingo de noite sem me organizar, né? Sem olhar para minha agenda, sem saber os buracos que tem ali, como que eu vou preencher, para quem que eu vou ligar, quem que eu vou atender, com quem que eu vou me reunir. Então, assim, eu não começo a semana assim com buraco na agenda, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí desenvolver esse lado comercial do engenheiro, que é um pouquinho mais sutil, né? Que é um pouquinho mais, assim, talvez mais difícil, mas que a gente tem condições totais de fazer isso hoje dentro de casa, né? Então, o que você falou ali no começo, de começar ganhando pouco mesmo, cara, eu lembro, a primeira nota fiscal nossa aqui foi R$ 200, cara. Então, assim, poxa, e aí, né? E agora, né? Mas é assim, né? Hoje a gente já fatura muito bem, graças a Deus. Mas eu acho que a pergunta sobre o engenheiro é isso. Ele tem essa facilidade de se organizar, de se planejar, né? E até a disciplina de executar, né? É claro que ele não vem com todas as skills, né? Soft skills ali que a gente precisa para desenvolver um bom comercial. Mas, claro, isso aí é totalmente treinável, a gente se desenvolve, acho que normal, né? Mas eu falo, o cara já vem com uma boa condição. Eu gosto, né, de contratar engenheiros, até hoje a gente contrata, né? Hoje na nossa empresa aqui a gente tem um mesclado, né? Eu tenho uma expansão na parte de bancários, vamos pensar assim, pessoal que já tem carteira, já tem relacionamento, já está no mercado, e de pessoas que não são, né? Até porque senão eu não vim de mercado, por que eu não vou contratar um cara que não veio de mercado também, né? Então eu dou oportunidade para essas pessoas também. Hoje, como eu falei, a pessoa não vem ganhando R$0, né? 0 clientes, vai ganhar R$0. Então, ela vem ganhando alguma coisa, a gente faz um investimento na carreira dela, né? Então, possibilita que essa pessoa tenha esse tempo de amadurecimento, porque eu acho que a profissão de assessor de investimentos, mesmo o cara que vem de banco, a gente às vezes tem que dar uma lapidada no cara aqui, né? Então, é um processo, né? Nada acontece de uma vez, né? Ninguém nasce pronto, então é um trabalho. Mas os engenheiros, eu gosto de contratar engenheiros, né? Eu gosto bastante porque eles têm essa cabeça mais voltada para resolver problema. Acho que é isso. Hélio, Alô, você que é engenheiro aí, currículo manda para onde aí, Hélio? Não sei se pode fazer o jabá, né, Lucas? Deve, com certeza. O nosso site tem uma área lá, Trabalhe Conosco, o site é o sacreinvestimentos.com.br, e na nossa página do LinkedIn também, né? Você consegue acessar lá as vagas que estão disponíveis. A gente está contratando, né? Estamos aí com 80 pessoas, o nosso projeto é acabar o ano com mais de 120, 130 pessoas. Então, pelo menos aí mais 40, 50 pessoas no final do ano a gente deve contratar. Eu falei de engenheiros, viu, Hélio? Mas é só uma curiosidade sobre os engenheiros, porque a gente sabe que outras carreiras também vocês estão contratando aí. Com certeza. Não, a gente tem de tudo aqui, rapaz. Tem até esse chefe de cozinha, você acredita? Tem, rapaz. A pessoa tem vontade de trabalhar, de aprender, de conhecer. A gente dá oportunidade, com certeza. E é uma coisa muito... Desculpa, Gilmar, te interromper, mas eu sou mais velho, tenho que respeitar, mas às vezes tem que dar carteiraço, né? Você sabe que é uma coisa muito louca, né? Você falou assim, porra, a cabeça do engenheiro, que o cara fala assim, vamos suportar, que os caras adoram usar bengala, né? Então, o cara tá ouvindo esse podcast e fala assim, eu não sou engenheiro, né? Mas ter uma cabeça voltada, que você falou, uma coisa que você falou muito claro, né? O engenheiro é treinado para resolver problemas. Uma cabeça orientada para resolver problemas e não ficar dentro de problemas é só questão de atitude de decisão do cara, né? Assim, a partir de agora eu vou resolver problema. Então, engenheiro ou não, cara, é só você começar a focar em solução. Eu sempre digo para os caras, é decisão do que você está buscando, só porque senão os caras vão dizer, eu não sou engenheiro, né? Então eu não vou conseguir resolver o problema. Mas eu acho que é bem isso mesmo, é uma decisão do cara. Eu vou resolver o problema, ponto final. Vai lá, Gilmar. Eu queria conversar um pouquinho sobre o mercado mesmo, Hélio. Uma curiosidade rápida, da onde o nome Sacre se vem da famosa igreja lá de Paris, e sobre o mercado... Esse homem é um poço de cultura, estagiário. Tu acha que eu sabia que tinha uma igreja? Começa que em Paris, quando eu até tive a oportunidade de estar lá, eu estava bêbado, não sei em lugar nenhum que tinha. Segundo, que tu acha que eu vou saber o nome da igreja? Eu acho que
talvez junto, ou talvez até acima da Catedral de Notre Dame, a Sacré-Cœur lá é das mais famosas, né? Mas vamos lá. Então, breve parênteses aí histórico, e depois, Hélio, por favor, falar um pouquinho de mercado. Tá fácil de contratar, não tá fácil, tá faltando, tá sobrando gente. E tu já falou aí do trabalho conosco, né? Mas o que vocês procuram no profissional? Tu falou que tem algumas escalas dentro do escritório, né? Tem o cara que ajuda a fazer negócio, tem outro que já chega mais pronto, mas o que se procura num profissional, além da brincadeira de ser engenheiro, mas como atitude mesmo? Não, beleza, boa. Rapaz, acho que você é o primeiro cara que acertou a história da Sacre. Tem a ver com a catedral, sim. É Sacré-Cœur, lá em Não faz Paris. isso que ele vai ficar insuportável, Rapaz, Não, mas boa, cara. Assim, a gente, na verdade, o nome da empresa tem a ver com os valores nossos, né? O Lucas brincou lá antes da gente começar ali, né, Lucas? Ele é um cara muito sério, né? E de fato, assim, a gente, cara, eu preciso de um nome que me relembre todos os dias quais são os meus princípios, quais são os meus valores, né? E sacre significa sagrado, né? A gente fez uma abreviação lá só pegou o sacre, né? Mas tem a ver com a igreja, porque na época eu levei para minha esposa e falei assim, amor, o que você acha de Notre Dame, né? Aí ela falou, não, Notre Dame não, acho que não vai dar certo esse negócio, é um nome muito grande. Eu falei, tá certo, né? Deixa aqui. Aí daqui a pouco ela lembrou, falou assim, mas tem a outra igreja lá que eu fui visitar as duas, né? Então ela falou, tem a outra igreja, Sacré-Cœur, coloca sacre. E eu achei sensacional, falei, é isso aí. E ficou sacre, né? Então, mas por quê? Porque tem a ver com os valores nossos, a gente preza muito com essa questão de valores, né? A gente tenta contratar pessoas com integridade antes de mais nada, né? Então, você já respondendo a segunda pergunta, pessoas honestas, transparentes, que querem fazer uma coisa correta. E assim, o cara tem que ter vontade, né? A gente não adianta eu forçar, né? Eu acho que o Lucas também falou um pouquinho antes ali que resolver problema é questão de decisão, né? Acho que o cara pode focar no problema ou pode focar na solução, né? E basicamente resolver problema é focar na solução. Então eu acho que é uma questão até justamente não é treinamento. O treinamento do engenheiro é muito naquela questão de toma essa questão aqui, resolve esse problema, né? Mas na questão de atitude mesmo, né? A pessoa pode focar em solução, né? Não, você pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. Então, vamos olhar o copo meio cheio. E a gente procura pessoas assim, né? Pessoas que primeiro, tenham vontade de aprender, vontade de crescer, que comprem um sonho de ser sócio aqui também, né? Eu brinco e falo, cara, eu hoje estou como CEO da empresa, né? Eu não sou CEO para sempre, né? Eu quero que alguém um dia se falar assim, Hélio, hoje eu tô mandando bem aí, né, cara? Posso virar CEO, né? Eu falo, cara, se Deus quiser, né? Então a gente trabalha a sucessão desde o começo aqui, enquanto ninguém se candidatar, continuo seguindo aqui como presidente da empresa, mas, cara, a gente tem uma transparência de possibilidades de a pessoa crescer aqui dentro, e eu quero que a pessoa cresça, né? Então a gente busca essas pessoas que têm vontade, que têm o caráter, né, princípios, e a gente é bem seletivo nisso, cara. O nosso processo seletivo aqui é muito bom, graças a Deus que roda bem, a gente tem acertado bastante nas contratações. Mas é isso, vontade, caráter, vontade de crescer, né, vontade de fazer, é isso aí. Cara, demais. Germano, respondeu isso? Quer falar mais uma coisa? Vai lá, show por de favor. bola. E sabe por que eu chuto aqui? Por que tu não foi na Sacré-Cœur? Porque subir a escada lá dói, hein? Eu imagino tu no meio da escada, que a escadaria é gigantesca. No meio da escadaria, assim. Germano, dói, mas a vista lá de cima é demais. Exatamente. Mas o Lucas, em férias, ele trabalhando, ele tem essa frase, mas em férias ele ia olhar para a Hila e dizer assim: ó, tem um bar ali embaixo. Mas tem bar lá em cima também, viu? Do lado da igreja tem bar, viu? Não, eu subiria certamente, mas é que você sabe que o salário de professor é baixo, eu fui com orçamento curto, eu fiquei só 3 dias em Paris, não deu tempo de fazer tudo, mas um dia eu volto lá, né? Vou abrir um escritório de assessor aí, e aí eu vou ganhar dinheiro também, vou voltar para lá. Cara, demais, Hélio. Sabe que, cara, você foi falando ali algumas situações, eu fui anotando aqui, que nem eu sempre faço, e você me comentou, né? Eu sempre gosto muito dessa questão de o que nos trouxe até hoje, né? Então, assim, cabeça voltada para a solução, hiper bacana.
E você contou um caso da sua família, né? Você falou assim, poxa, eu não queria ficar aqui vendo que talvez pudesse acontecer qualquer coisa com o petróleo lá na frente, e quando eu tivesse no pico da minha carreira fosse desligado, vamos supor, porque isso aconteceu com meu pai. E aí, sabe o que é louco? Assim, vou te contar uma coisa, né, que aconteceu com o nosso pai, né, meu e do Germano, que nosso pai trabalhava num banco, ganhava bem, né? Não tem noção assim de quanto que era, mas ganhava bem, né? Para a média, assim. Só que ele não leu o cenário, assim, ele não se preparou para um eventual problema que pudesse ter. Que nem você falou, estabilidade não existe, Flávio Augusto fala isso todo dia, né? E aí ele tinha só segundo grau, o ensino médio, né? E o banco foi privatizado, ele foi desligado, porque, sei lá, ele ganhava X, mas tinha uma qualificação para ganhar menos que isso e nunca mais conseguiu recolocação. Estou te contando isso porque você contou, pô, não queria que acontecesse algo que acontecesse comigo, que aconteceu com meu pai. E isso me fez, talvez, eu nunca falei, acho que eu nunca falei, se eu falei, eu esqueci, né? Acho que eu nunca falei sobre isso com o Germano, mas isso me fez, essa experiência, isso me fez querer me preparar muito mais. Isso me fez querer estudar muito mais. Isso me fez querer, de fato, assim, não pode acontecer comigo isso, né? Porque eu não quero que aconteça isso comigo. Foi mais ou menos o que aconteceu com você também. Aí hoje, cara, a gente tem aí Instagram, a gente tem esse podcast, por exemplo, que a gente está trazendo cases de caras para inspirar pessoas. Então, eu queria, assim, você já respondeu isso meio que solto em alguns momentos, mas que grande lição, ou que grande dica, ou que grande sugestão você daria para os caras que hoje estão no mercado, seja ganhando um bom salário ou ainda não, mas, cara, porque talvez na vida desse cara, o pai dele não passou por um problema que fez ele ter esse gatilho que você teve e que nós tivemos aqui. Mas ele tem a gente para falar para ele, então acho que esse é um puta ganho de estar em 2022. Você tem pessoas que te acessam toda hora, né? Então, que dica você daria para um cara hoje? Rapaz, assim, né? Eu falo que a decisão que eu tive lá atrás é uma decisão não comum, né? Por todos os cenários, né? Muita gente ainda hoje estuda para concurso, né? Então, eu falo assim, cara, tem muita gente que tá olhando aqui e fala, cara, é louco, né? Esse maluco aí. Mas eu acho que assim, o Lucas, a dica, se é que é uma dica, né? Eu falo assim, a gente tem que buscar sempre algo a mais, né? Independente do momento de vida que a gente está ali, a gente tem que estar sempre buscando mais conhecimento, buscando, enfim, novos empreendimentos, novos desafios, né? Não se acomodar. Eu acho que mesmo o cara que não vai tomar coragem de pedir demissão, né, de sair daquilo ali, a dica eu acho que cara, não fica na zona de conforto, né? Não fica parado, né? E não sei, olhando para o meu lado, assim, que é um lado que gosta de empreender, não gosta, cara, eu me sinto mal quando estou ocioso, até é engraçado. Quando eu falo, não, esse ócio é produtivo, eu vou descansar porque eu preciso descansar, aí beleza. Mas quando eu estou assim, meio sem ter o que fazer, eu sou um cara assim que eu me sinto mal, né? Então já é mais natural meu também. Só que eu tenho essa vontade, né, cara, de fazer, de acontecer, e isso me dá uma alegria de ver, cara, 80 pessoas aqui trabalhando, bastante gente tendo oportunidade de construir uma carreira, de construir uma família, né? Então isso realmente me motiva. Eu acho que assim, você buscar essas coisas além só do dinheirinho no final do mês, eu acho que é isso que faz a diferença, né? E não só aqui dentro, né, nos clientes, falei, cara, a gente tem 2.000 clientes ali, estamos de alguma forma ajudando essas pessoas, né? Então, olha o impacto que isso gera, né? Numa decisão que eu tomei lá atrás, individual com a minha família, hoje a gente já está, rapaz, assim, dentro de tantas casas aí, de alguma forma ajudando, passando enfim, a nossa vontade de fazer bem feito, os nossos valores no dia a dia, no relacionamento. Então a gente acaba sendo essa motivação, né? Para mim é essa motivação. Então, para outra pessoa pode ser outra, mas eu acho que assim é buscar o algo a mais, né? Buscar sair da mesmice, né? Da mediocridade, né? Então a gente quer fazer um pouco mais. É isso. Acho que é isso.
Cara, demais, sensacional, bacana mesmo. Eu acho que é muito isso, porque a gente tem também, né? Eu sei que você é um cara, digamos assim, low profile, assim, você não gosta muito de falar dos seus feitos, mas eu tô te forçando para falar porque são feitos grandes, tá? E eu acho que a gente precisa, sim, assumir, né? Que caras como você inspiram outras pessoas, né? E precisam ser contadas essas histórias, porque são histórias, sim, inspiradoras. Então, é um legado que você está deixando não só para as 80 pessoas que trabalham com você, para não ser quase 2.000 famílias que vocês hoje ajudam. E hoje, felizmente, a gente está levando isso para também a nossa galera que nos assiste aqui, né? Germano, você quer perguntar alguma coisa? Oh, desculpa, vai lá. Eu só aproveitar, né? Fazer cara, ó, como que é, né? As coisas vão acontecendo, né? Eu estou aqui hoje, passei numa prova que, pô, você foi meu professor lá, depois te conheci. Então, você vê, a sua ajuda, né? O seu trabalho me ajudou, e eu ajudando outras pessoas. Então, assim, realmente, isso aí é muito bacana, né? A gente vê as coisas acontecerem dessa forma, ver que você faz parte desse organismo vivo, é muito bacana. Eu até Com agradeço, certeza. né? Cara, não, mas cara, a gente que agradece, porque de fato a gente só traz aqui para vir falar conosco histórias que vão inspirar alguém, né? Senão o cara não estaria aqui, né? Ainda bem que a gente tomou aquela cerveja lá. Manda aí, Germano. Era sobre isso que eu queria falar. Vai. Outra coisa, Não, outra é coisa que é assim, admirar. Fala isso aí, fala aí. Desculpa, Germano. Desculpa, vice-presidente. Vai, estagiário. Vai, porque você vai falar de cerveja, cerveja tem prioridade. Isso. Melhor. Esses papos de cultura do Germano aí não dá. Não, o Germano vai falar sobre arte. Se tu for no Museu do Louvre lá, não, esquece. Nós queremos saber de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, Hélio. Eu nunca escutei uma história assim, eu estava em casa tomando um Nescau, daí aconteceu algo espetacular. Mas eu já ouvi várias histórias assim, eu estava no bar tomando uma cerveja e aí foi evoluindo e aconteceu coisas loucas e extraordinárias. Conta pra gente aí o que aconteceu em Nova York lá com o barco magnânimo. Que barbaridade. Bom, vamos lá, né? Rapaz, eu tava com o Lucas lá, né, Lucas? No bar lá. Bicho, foi, assim, interessante, né? O primeiro dia, eu vou dar um resumo aqui, né? O primeiro dia de aula lá, chegou todo mundo tímido, de paletó, gravatinha, né? Enfim, aquela coisa, né? Aí sai para tomar um café, no final do primeiro dia a turma já comeu, solta uma piada, aí o pessoal já soltou uma piada de gaúcha, o negócio já começa a desgringolar. E aí realmente é isso que é legal, né? Lá juntou uma turma ali no final, não foi todo mundo, mas foi, acho que a maioria do pessoal, né, Lucas, juntou lá. Cara, é nessas horas que realmente a gente conhece as pessoas, né? Acho que fora do formal. Claro que a gente não pode também ser tão rígido assim no dia a dia, né? Mas a hora que você está ali conversando, aí você fala da vida, fala das dificuldades da família, né? Acho que eu tive oportunidade ali de trocar uma ideia com o Lucas. Na época, acho que ele era noivo, não sei se você já era casado, acho que estava noivo. Tá noivo, né? Mas enfim, mas até foi engraçado, cara, que depois desse dia, depois eu tomei uma bronca da esposa, falou, pô, vem para Nova York, ela foi junto, né, na época, vem para Nova York, fica saindo pro bar aí, eu falei, amor, é uma oportunidade que eu tive, né, assim, não tivesse sido essa cerveja, com certeza não estava aqui hoje. E assim, é essa hora que a gente é transparente, né, de falar um pouco da nossa vida, de ter oportunidade, né, porque no dia a dia no trabalho a gente fala muito de negócio, né, muito de coisa assim. Claro que você tem um tempinho ou outro para falar ali, mas em geral é difícil. Então não tem nenhuma sacanagem no bar, não, né, Lucas? Foi só uma galera muito boa ali que se juntou e eu lembro bem do pessoal, até perdi um pouco o contato com os outros, mantive com o Lucas mais porque tá no nosso negócio, né, parceiro nosso aí, tá até hoje formando o assessor para a gente, mas é o bate-papo ali que traz assim essa transparência aqui para a gente conversar, né? E foi bastante chopp, né? Isso eu lembro, velho. Tomamos um caminhão, né? Foi bastante. Não, eu saí mais cedo, eu lembro, mas eu cheguei meio alegre lá no hotel. Então... Mas foi meio alegre, foi pouco. Tá bom. Eu fui mais tarde, mas não lembro também. Elio, e como é atuar um pouco fora, assim, digamos, fora de São Paulo, fora do Rio de Janeiro, que são as duas
cidades que acabam tendo mais negócios em bolsa e investimentos em geral, né? Como é atuar aí em Maringá? Daqui a pouco alguma dica que tu possa dar para quem está querendo empreender em cidades menores ainda. Maringá é uma cidade bastante representativa do Paraná, mas tem tantos outros lugares nesse Brasilzão aí que poderiam empreender, que tem tantos clientes investidores mal atendidos e que às vezes falta aí um pulso, né, para puxar galera do Nordeste, galera do Centro-Oeste. A gente vê tão poucos escritórios nessas regiões um pouco mais periféricas, pensando em mercado financeiro, né? Sim. O que tu daria de dica para quem está começando em uma cidade não tão trivial, digamos assim? Eu falo que Maringá, assim, apesar de ser uma boa cidade muito pujante e tal, a gente é muito bairrista, assim, né? Acho que o interior do Brasil, assim, é muito... Eu acho que tem um lado difícil, né? Que o mercado financeiro ainda tem muito de algumas restrições, né? No brasileiro como um todo. Só que eu acho que é uma forma de aproveitar também isso, né? Porque pelo fato de ser bairrista, né? Ele te dá uma oportunidade regional, né? Então, por que eu vou levar o recurso lá para São Paulo se eu tenho o Hélio aqui do lado que me atende, vem aqui no meu escritório, eu tomo um café com ele? Então, eu acho que a oportunidade que a gente tem, e eu acho que isso é bem natural, acho que vamos falar do agente autônomo aqui, né, o assessor de investimento. Eu acho que essas plataformas, nenhuma, eu vou puxar meu jabá para mim aqui também, né, porque nenhuma plataforma teria dado certo como deu se não tivesse a figura do assessor de investimentos, né. O brasileiro ainda tem pouco conhecimento de mercado, pouco conhecimento de investimentos. Querendo ou não, eu falo que o agente autônomo é a formiguinha ali que faz aquele trabalho pequenininho, né, de pouco em pouco, e que vai trazendo o pessoal para o mercado de capitais, né, falar de debênture ali em 2015, que seja, né, que eu estava na Petrobras ainda, o que é uma debênture, né, você não tinha condição de conversar o que é um CRI, um CRA, uma ação, enfim, era algo muito complexo, né, que você não tinha acesso, hoje você tem, né, e tem, mas assim, tem muita oportunidade ainda, né, você pega os escritórios aí de praças menores, que nem Maringá, por exemplo, são poucos, né, a grande maioria dos grandes escritórios está concentrado em capitais, né, seja São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, né, mesmo no Nordeste, aí você pega uma ou outra cidade grande ali, Salvador, Recife, mas você vai para o interior, são poucos, né? Geralmente são filiais até, né? Então, a gente como uma matriz, né, está posicionado aqui em Maringá, é um escritório que a sede nossa fica em Maringá, tem muita oportunidade, né? Eu acho que esse é o lado bom de você estar do lado do cliente, né? Então, conseguir explorar essa necessidade de relacionamento. O cara não vai abrir o aplicativo e sair aplicando ali, cara. Ele não sabe, ele não tem, ele precisa de ajuda, né? O cliente, o investidor precisa de ajuda e esse é um ponto que eu uso muito, né? Apesar da gente ter muito cliente fora de Maringá, né? E faz reunião, faz aqui no vídeo, né? Mas a gente explora muito isso, faz um evento, traz um palestrante, né? Então, tem como explorar isso, essa regionalidade, esse bairrismo, né? Essa dificuldade, mas ao mesmo tempo essa oportunidade, né? Se tem dificuldade, tem oportunidade, né? Acho que é isso. Então, para quem não é das capitais aí que está querendo empreender, cara, tenho certeza que tem oportunidade. Tem até como, depois quiser até me manda uma mensagem lá, eu ensino o cara a olhar quanto que tem na praça, né? No Estiban, tem um arquivo lá do Banco Central, você consegue ver quanto que tem em CDB, em poupança na praça, então você consegue ter mais ou menos uma noção qual que é o tamanho do mercado, né? Enfim, dá para avaliar isso, tá? A informação é pública, né? É Estiban, quer botar no Google lá Estiban, ele vai achar lá a planilha com as informações. Show de Tá bola. bom? Engenheiro dando dados, né? Olha só, esse podcast aí eu sou parceiro de cobrar, tá? Para ouvir, porque só essa dica final aí que o Hélio deu, isso aí pro cara empreender o escritório novo, meu papai do céu, quanto vale, Germano? Tu que tava no mercado aí, eu sou mais velho de mercado, né? No meu tempo eu captava por e-mail. Quanto vale, Germano? Tu que tava no mercado antes de ontem, essa informação aí? Cara, isso aí dá para pensar o tamanho do valuation de um escritório aí, né? A gente tem visto, inclusive, corretoras comprando escritórios, né? Briga entre corretoras e tal. Dá um pedacinho desse valuation ver essa informação aí, né? De quem tá lá há 4, 5 anos vivendo, né? Até para a gente finalizar aqui, o Hélio, né? Esses números de custódia de clientes que você tem hoje, né?
após a transição, né? Que você Isso. tem uma troca, né, de corretora, né? Então, assim, números fortíssimos, né, cara? Não, a estimativa nossa é que a gente já estaria com mais de 1 bi, né? Os últimos 8 meses que a gente começou, assinamos com o BTG, né? Então faz 8 meses, cara, começamos do zero de novo, né? Então, em 8 meses foi, como eu falei, 400 milhões de custódia, deu na média 50 milhões por mês, né? E com a equipe crescendo, né? Na mudança a gente veio com quase 40 pessoas, né? E agora já passamos de 80. Então, esse time que entrou agora, nesses 8 meses, ainda não está no nível de produção, né? Esse time está sendo treinado, está começando uma carreira. Uma hora que essa turma começar a entregar, eu falei, a estimativa é que a gente chegue próximo aí de 100 milhões mês de captação, né? E aí vai subir a curva, né? Essa é a ideia. Sim, vai pegando tração, né? Desculpa. Alguém tinha perguntado, eu acabei falando da contratação, né? Não falei da contratação, tá? Se tá difícil, tá fácil, né? O mercado, como eu falei, a gente contrata nas duas pontas, tanto pessoas de mercado quanto pessoas que não para formação, né? Para formação dentro de casa. A gente criou uma esteira aqui dentro, tem uma universidade sacra, né? Então a gente forma o assessor, dá treinamento comercial, dá treinamento técnico. Então assim, o cara tirou a certificação com o Lucas lá, né? Passou na prova da Ancor, ele começou aqui, mas ele não tem a vivência, né? De cara, como tá? Eu sei o que é um CDB, mas como eu ofereço um CDB para o cliente? Então a gente pega como que eu leio o perfil do cliente, eu faço um diagnóstico e monto uma carteira. Então a gente faz isso dentro de casa. Nessa ponta do pessoal que está em formação, é relativamente mais fácil contratar, porque eu estou trazendo pessoas que estão em formação ou acabaram de se formar, né, estão na faculdade. E ao contrário, né, o cara que vem de mercado, aí a gente já está entrando numa disputa um pouco mais acirrada. Né? Como eu falei, o BTG entrou faz pouco tempo lá, pouco tempo não, né, mas ele entrou gerando uma competição muito grande no mercado. Outros players estão entrando. Agora a gente está vendo o Itaú sair com o Ion, o Santander agora acho que soltou mais um plano para o AAA, né, um negócio assim. Então a gente fica olhando o Safra também tá, né, com o Safra Invest. Então assim, era um mercado que só cresce, né? É uma tendência. Eu acho que por um bom tempo o assessor de investimentos ainda vai ser o carro-chefe desse negócio. E aí a competição por profissionais que já têm carteira, que já estão no mercado há mais tempo, já tem relacionamento, essa competição está maior. Então aí a gente já encontra uma dificuldade. O que a gente tenta fazer é vender os diferenciais da empresa aqui, né? Seja partnership, seja plano de carreira, seja até salário, né? Pensando assim. Então mais ou menos falando de mercado, o panorama é esse. Tá? Acho que o Germano tinha perguntado lá atrás, eu pulei essa resposta. Tá? Meu amigo, cara, nosso papo aí tá chegando ao final. Eu queria. Eu não quis interromper, mas parecia que o Germano estava tomando uma Heineken ali. Assim, o cara tá arrojado lá, né? 2 vezes levantou a verdinha lá, mas não era. Mas, Hélio, cara, deixa eu te falar assim para finalizar aqui primeiro. Putz, meu, hiper te agradecer aí pelo teu tempo. Eu acho que realmente foi um baita papo inspirador para pessoas, né? Lá em 2018, quando a gente sentou frente a frente, né, para tomar aquela cerveja, isso tem muito a ver com as coisas que eu digo para os nossos alunos aqui, para as pessoas que nos seguem lá nas redes sociais. Cara, você tem que aproveitar cada oportunidade para aprender com outras pessoas. Sempre você vai aprender com outra pessoa. Sempre outra pessoa tem alguma coisa para te ensinar. E de um papo trivial, de uma cerveja trivial lá, antes de eu ficar bêbado, eu armazenei lá na minha cabeça tudo aquilo que você me falou, e aquilo me inspirou muito, né? Que nem eu brinquei ali antes. Essa história que a gente está contando aqui hoje, que você contou, eu já tinha contado dezenas de vezes para várias pessoas, assim. Então, eu acho que eu nunca tinha te falado isso, eu acho, né? Que eu ando meio esquecido, mas você é uma inspiração para mim, assim. Eu já te usei várias vezes como exemplo de decisão, como exemplo de não se acomodar. Eu acho que o conforto, vou repetir, o conforto, o conforto ele é uma morte diária da pessoa, aceitar conforto. Então, assim, lá daquele bar que eu usei e parei para aprender e aprendi contigo, hoje eu tenho orgulho de, através desse podcast aqui, junto com o Germano e com o estagiário, levar isso para toda a nossa galera, assim, aquele nosso papo, não era justo ficar só entre eu e tu, assim. Então, cara,
Parabéns pela tua história, parabéns por hoje estar com 80 pessoas aí junto contigo, praticamente 2.000 famílias. Parabéns pela tua família aí, 4 filhos agora chegando, né? Uma hora você tá falando assim, eu não gosto muito de ficar ocioso. Quando você fica ocioso, você faz filho, né? Porque, porra, 4, né, velho? Mas eu queria realmente aí te agradecer, mando um abraço para sua esposa, para toda a sua família. Obrigado pelo seu tempo e mais uma vez, eu tinha certeza que ia ser assim e para mim foi um papo muito inspirador. Então, muito obrigado aí e até a próxima. Valeu, meu amigo. Tchau, galera. Tchau, Germano. Tchau, estagiário. Vamos. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera.